Pegue a sua Bíblia, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos abri-la na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Os irmãos acharam? Versículo 18 em diante. A mensagem da cruz. Diga, a mensagem da cruz. Fala para quem está do seu, fala, é essa mensagem que eu preciso ouvir hoje. Aleluia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, aleluia, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a maior dificuldade do próprio Senhor Jesus foi de fazer com que já naquela época fosse compreendido essa mensagem, a mensagem da cruz, né? Jesus, ele teve a dificuldade de fazer com que aqueles para quem ele veio, os judeus, para que eles pudessem compreender, porque os judeus, na verdade, eles estavam esperando outra coisa, eles estavam esperando o Messias, eles continuam até hoje esperando o Messias, eles acham que o Messias agora vai vir, eles estão certos de que o Messias, e eles vão confundir o Messias com o anticristo. Veja que a igreja, a diferença da igreja hoje e dos judeus, né, do Israel de Deus e do Israel nação, é essa, que a igreja, ela consegue ter essa revelação, né, de que o que haverá de vir é o falso Cristo, é o falso Messias, mas eles vão confundir, eles vão achar que esse que vai chegar, que está aí às portas, será vindo da parte de Deus, tanto é que Israel vai fazer aliança com ele, né? Então, mas naquela época, eles não conseguiram receber o Filho de Deus, eles não conseguiram ver em Jesus como a resposta da fé que eles tinham e da expectativa que eles tinham. E por que eles não conseguiram? Porque a mensagem que Cristo trazia
era uma mensagem que não cabia dentro do coração deles. Era uma mensagem que dificultava muito o entendimento, porque eles esperavam uma libertação baseada naquelas experiências que eles já tinham tido no passado, né? Eles conheciam, por exemplo, a história do seu povo quanto às libertações que ocorreram na época de Josué, as muralhas de Jericó que caíram e eles passaram e tomaram posse da terra prometida, das nações que eles haviam vencido, né? E que eles tiveram um bom êxito. Eles sabiam da história de todo o cativeiro. Então eles estavam esperando, né, um que fosse um similar, por exemplo, a Moisés, um que fosse similar a Josué, que fosse similar a Davi. Davi foi o rei conquistador, né, o rei que ampliou o território de Israel, as conquistas de Israel. Então eles estavam esperando algo assim parecido, até porque as profecias diziam que o rei, ele viria da linhagem, né, do reinado de Davi, né? Ele viria dessa sucessão, e como de fato Jesus Cristo veio. Maria era descendente, né, de toda a descendência de Davi, e José também tinha. Então tanto José, muito embora ele fosse apenas um pai que não era o genitor, né, mas ele tinha a descendência, porque o trono vinha através de José, e Maria tinha a descendência também de Davi, e por isso os dois fechavam a conclusão dessa profecia. Mas Jesus, ele não veio com aquela mensagem esperada, tanto é que eles acabaram fazendo uma confusão. Quando eles tiveram a oportunidade de escolher um libertador que poderia ser Jesus, o Cristo, mas que tinha uma mensagem que era estranha para eles, eles escolheram um outro propósito ali, que existia na vida de um outro projeto de libertador, que era de Barrabás. Então Barrabás, ele era ali uma pessoa ativa no processo de libertação do jugo romano que estava sobre a vida dos judeus. E quando foi colocado ali à disposição Jesus e Barrabás, eles conseguiam fazer uma leitura daquilo que Barrabás queria. Barrabás queria vencer aquele domínio romano com espada, com exércitos, com guerras, e era o que eles conheciam, né? Eram as experiências que eles tinham do passado. Mas Jesus queria vencer aquilo, não de uma maneira assim como foi vencido no passado, porque você veja, Moisés venceu o domínio de Faraó, mas foi temporário, né? Josué venceu ali as nações, mas foi temporário, né? Todas essas guerras que foram travadas, elas foram temporárias, eles foram sendo escravizados de novo. Jesus não queria fazer mais um processo de libertação. Jesus queria libertá-los definitivamente, né? Esse é o processo da nossa fé, né? Eu sei que você já foi curado de diversas enfermidades, eu sei que você já venceu diversos desafios, eu sei que você já fez muitas coisas na sua vida, mas o Evangelho não é mais um propósito disso. O Evangelho não serve para você dar mais um pulinho, o Evangelho não serve para você subir mais um degrauzinho. O Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação definitiva. É para uma mudança definitiva da sua vida. Não é para você melhorar um pouquinho a qualidade da sua vida. Não, o Evangelho é o poder de Deus para você receber a vida eterna. Aleluia. Então, nós não podemos também fazer essa confusão, mas eles fizeram. Então, por isso que aqui o texto, então, fala assim, né? Que certamente, versículo 18, né? Fala assim, o versículo 22... Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos também pedem sinais. Então, para os judeus, a mensagem de Cristo era uma loucura. Um libertador que vem para morrer
um libertador que vem para ser crucificado, para morrer uma morte de cruz, eles não conseguiam aceitar, porque aquela morte era até uma morte em forma de maldição. E ele, poxa, mas como que uma pessoa que está sendo morta numa forma de maldição pode nos libertar de todo esse processo? Mas o que Jesus queria fazer não era libertar eles de um jugo romano. Jesus queria libertar eles de toda a opressão das trevas. Era uma libertação espiritual. Era para que a nação de Israel se tornasse uma nação sacerdotal sobre todas as demais nações. Então Israel nunca mais ia ser subjugado. Jesus ia reinar com eles, assim como vai ser agora no milênio. Quando Jesus no milênio vier, então a Bíblia fala que ele vai reinar por 1000 anos com a sua igreja, com os seus santos, com os seus escolhidos, né? Era isso, esse era o projeto lá. Mas eles não entenderam, porque aquela mensagem foi: mas vai morrer? Mas vai ser crucificado? Mas vai ser sepultado? Então eles desafiaram, e eles até o último instante, eles permaneceram naquele desafio. Veja que existia entre eles um peso contra Jesus, mas eles também estavam sempre investigando para ver se Jesus era mesmo o Filho de Deus. Eles mantinham o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, mantinham espiões atrás de Jesus, disfarçados em discípulos, para ver se ele realmente era o Filho de Deus. E houve momentos que eles achavam assim: puxa, ele é o Filho de Deus. Mas houve momentos que eles disseram assim: não pode ser, porque olha o que ele está falando aí, e isso que ele está falando não bate com aquilo que a gente está esperando. Então, até o último momento, né, eles ficaram assim angustiados, e eles desafiaram Cristo até quando ele estava crucificado. E eles então diziam, todo aquele processo, né, de escarnecimento, foram desafios para ver se Cristo, se ele se mostrava, se ele demonstrasse ali o seu divino poder. Mas Cristo, ele estava ali cumprindo o propósito do céu. Cristo, ele estava ali cumprindo o propósito de Deus, onde lá no tempo da oração ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse todavia, diga todavia. Ele falou: todavia que seja feita a sua vontade. Então ele conhecia a vontade de Deus. Ele sabia que a morte dele precisava ser uma morte em sacrifício. Ele sabia, porque o próprio João Batista reconheceu: eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que a morte dele ia ser em forma de sacrifício. Então Jesus estava preparado, e Jesus estava se entregando, diga entregando, a isso. Ele disse, falou: olha, se eu quiser, se eu disser aqui uma palavra, se eu mover aqui um dedo da mão, ou que até um dedo do meu pé, o meu Pai manda miríades de anjos para me socorrer e guardar. Aleluia. Ele sabia, mas ele estava cumprindo o propósito. Então Jesus Cristo sabia que o evangelho, para ser pregado, dependia de um sacrifício, e ele ia ser o sacrifício, e ele ia ser oferecido. Então ele sabia que ele estava indo para a cruz, mas ele não ia descer daquela cruz vivo. Ele sabia que ele foi para um julgamento, e no julgamento não tinha esperança dele ser absolvido. Ele sabia tudo. As pessoas que estavam ali naquela investigação, em todos os momentos dizendo para ele: você não é o Filho de Deus. O próprio diabo fazia isso, não é? E na cruz, os que estavam ali na periferia dela, estavam ali, a Bíblia fala, blasfemando contra ele: se tu és o Cristo, desce da cruz,
Se tu és o Cristo, se revela para nós, porque eles tinham essa expectativa e esse desejo. Diga assim, mas a mensagem da cruz era loucura para os judeus. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para nós, que se era loucura para os judeus, era uma falta de sabedoria para os gregos. Porque os judeus, meu Deus, os judeus estavam acostumados com sinais sobrenaturais de Deus. Sobrenaturais. Eles estavam preparados para ver fogo descer do céu. Eles estavam preparados para ver o mar se abrir. Eles estavam preparados para sobreviver a deserto. Mas eles não conseguiram sobreviver àquela mensagem da cruz. Olha como é difícil a mensagem da cruz. Os gregos buscavam Deus através da sabedoria. Sabedoria, não é sinais. Os sinais dos gregos era uma palavra que pudesse encaixar. Era uma filosofia, era uma frase que pudesse levantar, que pudesse fazer sentido à mente humana, a sabedoria do homem, né, a um nível que pudesse ser colocada como uma sabedoria divina. Então, quando Paulo chega com o evangelho de Cristo, que foi o que para os judeus? Loucura, fala loucura para os judeus. Quando ele chega com aquele evangelho que foi loucura para os judeus, quando ele chega com aquele evangelho para os gregos falam assim, escuta, eu não vejo sabedoria nisso, que coisa insana. Um Deus que se fez homem, um Deus que se permite se tornar humano, e como humano, ele se permite ser julgado pelos homens, condenado, morte de cruz. E aí Paulo então, quando ele estava falando isso no Areópago para os judeus, para os gregos, e os gregos então não estavam vendo uma sanidade nele, ele então tentou entrar no propósito, né, maior, que não era somente a mensagem da cruz, mas que depois da mensagem da cruz, viria a mensagem da ressurreição. E quando Paulo toca no assunto da ressurreição, então os sábios da Grécia disseram assim para ele, olha, sobre isto nós vamos falar outro dia, porque você já falou tanta coisa insana, que sobre ressurreição, é isso mesmo que você está falando? E Paulo falou, ressurreição. E eles disseram assim, não, hoje a gente não aguenta a mensagem da ressurreição. Para nós já basta essa mensagem da cruz, e a gente não consegue compreendê-la, a gente não consegue absorvê-la. E nós estamos vendo, né, uma repetição de todas estas coisas. Nós estamos vendo novamente o evangelho, numa tentativa, por exemplo, de que o evangelho seja colocado de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Nós estamos vendo hoje, né, um evangelho que não tem mais cruz, né? É um evangelho de um Cristo que vem só para abençoar, que vem só para dar vitória. É um evangelho que tira todo mundo do problema. É um evangelho mágico. É um evangelho que faz com que as pessoas, elas não vivam as experiências. Não. Se fosse naquela época de Daniel, por exemplo, iria ter alguém lá que ia fazer uma oração e Daniel não iria entrar na cova dos leões, não iria, porque ia ter alguém lá, muito poderoso, que ia fazer lá uma oração, e aí aquilo não iria acontecer. Se fosse na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, o fogo da fornalha, quando eles fossem jogados, ia apagar, o fogo não ia ficar aceso, jamais. Os pregadores de hoje fariam aquele fogo se apagar, né? Se fosse no tempo, por exemplo, lá de Moisés, o mar não se abriria, seria construída uma ponte, né, que levaria o povo de Deus lá do outro lado, porque é esse evangelho que está sendo pregado. É um evangelho, por exemplo, onde as pessoas vêm para a igreja para fugir dos seus desafios. Vem para a igreja para poder dizer para Deus, Deus me cura, Deus me tira dessa,
Deus me livra disso, Deus fecha aquela porta, abre aquela para mim. É um evangelho sobrenatural, mas é um evangelho que não tem cruz, é um evangelho que não precisa orar. As pessoas já estão até desaprendendo a oração, as pessoas não conseguem mais. Se você fizer uma pessoa, por exemplo, orar alguns minutos, pode ser de pé, de joelho, de qualquer maneira, as pessoas elas não têm mais argumento de oração. As pessoas elas já não têm mais palavras, elas ficam engasgadas. O inimigo está conseguindo engasgar os cristãos, e eles estão sendo amordaçados, e eles estão sendo silenciados. Por quê? Porque esse evangelho é um evangelho que está desprovido de qualquer tipo de cruz, e cruz passou a ser uma loucura. Passou a ser uma loucura. Você, por exemplo, falar assim: ah não, eu sou crente, mas para eu ser crente, eu pago um preço para ser crente. Aí o outro vai falar para você: mas você está pagando à toa, você está pagando porque você é bobo, você está vivendo esse evangelho porque você ainda não descobriu o outro, né? Então a gente observa que esse evangelho que está sendo pregado, o que nós estamos vendo hoje no mundo? Nós estamos vendo hoje no mundo um evangelho ser pregado à base de sabedoria. A sabedoria de Deus, presta atenção nisso, a sabedoria de Deus que se manifesta em nós através da presença do Espírito Santo, porque está escrito na palavra: aquele que não tem sabedoria, se quiser, é só pedir a Deus, porque Deus vai dar sabedoria. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo ele vem sobre nossa vida, ele vem para nos dar sabedoria. Então a sabedoria de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas essa sabedoria, por exemplo, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, está sendo substituída pela sabedoria dos homens. O culto já não tem mais a sabedoria do Espírito Santo. Os cultos agora dependem da sabedoria dos homens, dependem das coisas das estruturas humanas, depende de ambientes humanos, depende de música humana, depende de uma palavra humana, depende de estímulos humanos. Então nós estamos retornando a ver que a mensagem da cruz está se tornando loucura, e as pessoas estão querendo se ver livre dela. A mensagem da cruz, não é essa igreja que eu quero, não é essa igreja que eu quero, não. Mensagem da cruz, não fica mandando para mim, não. Eu quero um outro evangelho, porque hoje nós temos então o evangelho que os judeus queriam, na força da palavra, na força do braço, na força da espada, na força dos processos judiciais, na força dos argumentos, na força do grito, na força da prepotência, na força de exércitos humanos. É esse evangelho que nós estamos vendo sendo pregado. E do outro lado, a sabedoria humana. Mas aí o que o Paulo fala sobre isso? Versículo 18, olha o que ele fala. No versículo 18, ele fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura. Então eu quero compartilhar isso com vocês. A palavra da cruz é o quê? É loucura. É loucura. Certamente. Mas presta atenção nisso, você precisa tomar cuidado com isso. Porque se você falar assim: puxa, é verdade, a palavra da cruz é loucura, e se você sentir que a palavra da cruz é loucura, o seu caso é grave. O seu caso é grave. E você precisa de cuidados espirituais, você precisa ser curado, você precisa receber oração. Porque olha o que ele fala: certamente a palavra da cruz é, mas para quem? Para os que se perdem. Para os que se... Não para nós, fala, não para nós, que estamos salvos. Diga, para nós, que estamos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus.
de Deus, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas então quer dizer que Cristo, quando ele estava pregando a palavra da cruz, ele morreu. E é certo. Quer dizer então que a mensagem da cruz, ela fala o quê? Ela fala que a morte, olha como ela é loucura para os que estão lá fora. A morte significa receber a vida. Porque foi assim com ele. Jesus se entregou à vida ou à morte? Ele se entregou mas passando pela morte, ele recebeu? Entendeu? É isso que essa revelação que o Evangelho traz. O Evangelho, a palavra da cruz vai dizer para nós assim: olha, você precisa morrer. Mas ela também vai dizer para nós: olha, você precisa morrer para que você possa receber então a vida. Amém, irmãos? Olha por exemplo lá em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem quiser salvar a sua vida, essa é a mensagem da cruz, perdê-la. Isso é uma loucura. Eu vim para a igreja para ganhar, não para perder. Eu vim na igreja para receber, não para entregar. Isso é uma loucura. Para os judeus, isso é uma loucura. E para os gregos, diga, uma insanidade. Por isso que você fala assim: vamos lá para a igreja. Às vezes você convida um grego para vir para a igreja. E ele fala: eu vou lá para a igreja para quê? Para eu não fazer mais isso, não fazer mais aquilo, para eu morrer? Eu não vou nunca para essa igreja, não. Eu não vou nunca. Eu vou para aquela onde eu vou, eu falo de Cristo, mas o evangelho lá não é o evangelho da cruz. Eu não tenho que morrer lá, eu continuo a minha vida. Eles falam assim: eu sou inteligente. Falta inteligência, falta sabedoria em você, porque você vai num evangelho em que você tem que morrer. Mas é o que está escrito na palavra, é o que está escrito na mensagem. Então a mensagem fala: porquanto quem quiser salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida? Eu vou pregar essa palavra para você, fica com a sua mão erguida se você suportar. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, eu vou pregar essa palavra para você, perdê-la-á. E você deu aleluia, e você deu glória a Deus. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Pode aplaudir, glorificar Jesus. Isso é uma loucura. Porque esse é o segredo, esse é o segredo, esse é o segredo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Presta atenção agora ao segredo. Porque quem perder a sua vida por minha causa, essa geração, ela é uma geração que não tem paciência. Essa nova geração, ela não tem paciência. É uma geração cheia de ansiedade. É uma geração que não sabe plantar. Não tem paciência para esperar para colher. Eles até plantam, mas eles abandonam o que plantam e eles vão fazer outra coisa, porque eles falam assim: isso aqui não deu certo. Mas não é que não deu certo, é que tem que brotar. É que tem que florescer, tem que frutificar. Essa geração não, essa geração ela quer tudo pronto. Ela quer o toma lá e dá cá. Então a mensagem da cruz,
ela se torna loucura ainda mais para eles, e insana ainda mais para eles. Por quê? Porque nós ainda estamos plantando. Fala para quem está falando, nós estamos plantando. Fala assim, sem assustar, porque senão a pessoa não dorme de noite. Fala assim, você ainda está morrendo. É devagarzinho. É devagarzinho o negócio. A gente morreu um pouco ontem, morremos um pouco hoje, e amanhã nós vamos morrer mais um pouco. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da velha criatura. Eu estou falando da velha criatura. Amém, irmão? A gente tem que fazer esse exercício de fazer com que a velha criatura, ela morra todos os dias. Então, veja que o evangelho da cruz, ele é então uma pobreza de vida humana, mas é uma riqueza de vida espiritual, eterna. Amém? Cristo sabia que ele estava indo para onde? Para a morte, mas ele tinha a revelação que depois da morte, tanto é que você veja bem, a cruz, ela ficou vazia, aleluia. Mas a cruz vazia também não significa nada. O que significa para nós? O túmulo vazio. O túmulo vazio que é significativo, porque da cruz ele veio para o túmulo, mas do túmulo ele foi para a glória, ele foi para o céu. E aí a palavra fala assim, você é capaz de acreditar nisso? Você é capaz de acreditar nessa loucura? Você é capaz de acreditar nessa insanidade que conforme você vai morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para as coisas desta vida, você vai nascendo para Deus, nascendo para Deus. Quantos são capazes de acreditar nisso? Quantos são capazes de acreditar nisso? Porque esse é o segredo do evangelho, esse é o grande desafio do evangelho. Então veja que lá no texto, o apóstolo Paulo, volta lá para você ver lá em Coríntios, ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 21, no versículo de número 21, ele vai dizer assim, ó, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por causa da sua própria sabedoria. Olha só o mistério aqui, ó, a sabedoria de Deus, diga, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, mas por causa do quê? Por causa da própria sabedoria do mundo. Por isso que, se você quiser conhecer a sabedoria de Deus, então você tem que se esvaziar de si mesmo. Então você tem que morrer de si mesmo, para que você possa receber a sabedoria de Deus. Aí ele fala assim, olha, nesse versículo, ó, né, por causa da sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar, não a todos, mas os planos de Deus era de salvar todos. Mas então, veja bem, já que todos não podem ser salvos, aprove a Deus salvar os que, e os que creem pela loucura da pregação. Aleluia! Fala para quem, você precisa ser um pouco louco, fala assim, você precisa ser um pouco louco. Você não pode ter a sabedoria normal dos homens. Aleluia. E aí o versículo 23, então Paulo, ele fala nisso. Então, portanto, nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Diga assim, portanto, eu preciso do evangelho de Cristo crucificado. Da mensagem da cruz, não da mensagem da facilidade, da liberdade dos homens, mas eu preciso da liberdade de Deus. É isso.
Então esse é o grande desafio. Então presta atenção que eu vou ensinar para você, ó. Isso aqui é para você levar para casa, para você pensar o dia inteiro. Conforme a gente vai morrendo, a velha criatura, conforme a gente vai morrendo, vai ficando melhor. Diga, conforme eu vou morrendo, vai ficando melhor. Então, os que não creem, eles não conseguem entender isso. Eles acham assim, mas eu já não tenho, e o que tenho eu ainda vou perder? Mas tem que perder para... É isso aí. Jesus disse assim, ó, se o grão de trigo não cair e não morrer, não pode o quê? Não pode brotar. Se você não morrer, não pode nascer. Se não morrer, não pode. Presta atenção. Uma flor. Diga para quem está do seu lado, seja homem ou mulher, com todo respeito, fala, você é uma flor de pessoa. Você é fala assim, ó, se derrete, fala assim, ó, você é um doce, você é um doce. Você é um doce. É um docinho. É um docinho. Está vendo essa flor? Está vendo essa flor? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Mas ela não quis compreender o evangelho da cruz. Ela não quis. Ela não quis aceitar que ela iria morrer. Ela não quis. Ela falou, não, eu quero ser flor. Fala para quem está, você fala, eu quero ser flor. Eu quero ser flor. Eu quero ser flor. Mas você não quer? Não, eu não quero. Mas você não tem uma oportunidade? Não, mas eu não quero. Ela não quer. Só que a ordem natural da vida é que toda pessoa que nasce, ela morre. Então, assim também é toda a ordem natural das plantas, das flores. Toda flor vai morrer. E ela vai morrer. Ela vai morrer. Por quê? Porque ela não aceitou receber a mensagem da cruz. Ela vai morrer naturalmente. Ela não quer morrer. Pergunta para você, quer morrer? Você quer morrer? Então você tem que querer. Você tem que querer morrer. Porque se você não quiser, presta atenção que isso é mistério. Se você não prestar atenção, você não vai entender a mensagem hoje. Você tem que, redobrar a sua atenção hoje. Se você não quiser morrer, você vai morrer. Mas se você quiser morrer, você morre para a vida eterna. Quer entender isso? Quer entender? Então, não quis morrer, só quis ser flor. Mas vai morrer e vai desaparecer. Agora tem aquelas flores que falam assim, não, eu aceito morrer. Eu aceito morrer. Você aceita morrer? Eu aceito. Aí aquela flor que aceita morrer, quando ela morre, ela dá o quê? O fruto, fala o fruto. O fruto. Já viu uma flor morrer e nascer um fruto? Você pega, por exemplo, assim, uma flor linda, uma flor de maracujá. Viu? Linda, uma flor linda. Quem conhece flor de maracujá? Conhece? Linda. Você fala assim, puxa, essa flor não podia morrer. Mas ela fala assim, mas eu preciso morrer. Diga para quem está do seu lado essa loucura, fala, você precisa morrer. Você olha para aquela flor e você fala assim, puxa, essa flor não podia morrer. E ela fala assim, mas eu preciso morrer. Porque quando ela morrer, de dentro dela vai vir aquele fruto. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Oh glória! Oh glória! Aleluia. Presta atenção nisso, presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso, ó. Então, a palavra de Deus, ela fala para nós que conforme a gente vai morrendo, nós vamos preparando para que o fruto possa ir aparecendo. E a flor, ela morre, mas o fruto é eterno. Amém, irmão? Porque do fruto é que vem o quê? A semente. Quem está entendendo a palavra? Quando o fruto é provado, se ele cair na terra, ele faz o quê? E ele... Oh, glória! Você está entendendo a palavra? Então nós não podemos ter medo do evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus na nossa vida. Então nós não podemos ter medo de nos esvaziar. Pensa bem, ó, pensa bem. Pensa bem. Se você, por exemplo, então eu falei da flor de maracujá, né? Você conhece. Conhece uma flor de laranjeira? Pé de laranja? Conhece? Uma florzinha tão simplesinha, né? Olha o fruto que ela dá. Quem gosta de laranja aí? Quem gosta de laranja? Não dá para entender que sai, né, uma laranja daquela florzinha tão pequena. Uma melancia, nem todos conhecem flor de melancia. Uma melancia, pensa bem, nós temos alguns frutos assim exóticos que daria para a gente viajar nessa mensagem. Mas pensa bem, você olhar para uma flor assim de laranjeira e ter uma expectativa assim de uma laranja, de uma poncã, daquelas bem graúdas que você chega no mercado assim, você fala, puxa, eu nem ia levar, mas está tão linda que eu vou levar para casa. Pensa bem. Mas veio o quê? Veio de uma flor que morreu. Eu fico pensando, às vezes eu estou aqui pregando aqui, estou olhando para vocês, e eu fico pensando assim, e se cada um aqui morresse, que fruto que daria, hein? Quem será que você seria? Olha que frase. Quem será que você seria depois que você morresse? Você prefere a flor ou o maracujá? Você não come flor, não? Maracujá, né? Você prefere a flor ou a laranja? O fruto, né? Fala para quem está do teu lado, fala, acho que eu vou preferir o fruto, hein? Fala para quem está, acho que eu vou preferir o depois de você, hein? Eu acho que eu vou preferir o depois. Então pensa nisso, se você for assim, ó, se você falar assim, então eu vou experimentar esse evangelho da cruz, eu vou começar a me entregar. Quem aceita esse desafio de começar a se entregar? Se entregar. Se entregar. Aleluia. Sinto uma presença tão gloriosa de Deus aqui. Começar a se entregar. Eu vou começar a dizer para Deus, Deus, seja feita a sua vontade. Diga, levanta a sua mão e diga, fala, seja feita a sua vontade, Deus. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A morte não vai poder te segurar. Aleluia. Porque se Ele, Cristo, morreu e ressuscitou, logo nós muito mais morreremos e com Ele ressuscitaremos. Então, se a gente for morrendo,
não é mais flor que vai brotando, aí já é fruto que vai nascendo. Então nós vamos ser transformados, nós vamos ser uma outra coisa. Olha, é o que Jesus fala, é um mistério, porque de uma semente vem uma planta, é outro corpo. É outro corpo, então presta atenção, olha, nós temos o corpo do pecado. Se nós mortificarmos o corpo do pecado, nós vamos então receber o corpo da salvação. Diga, corpo da salvação. Se nós recebermos o corpo da salvação, então nós vamos conseguir receber o corpo da ressurreição. Diga, o corpo da ressurreição. E quem receber o corpo da ressurreição, vai receber o corpo glorificado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem pode dar um glória aí? Aí vem aquela turma de judeu que fala assim, isso é loucura. Aí vem aquela turma de grego que fala assim, isso aí é insano. E aí eles vêm com a sabedoria dos homens que usam a própria palavra de Deus. E eles vêm com toda a sabedoria humana e eles perguntam assim, escuta, mas por um acaso você pensa que eu não sei? Eu sei, eu entendo de Bíblia. Por um acaso, me responde aí, o sacrifício de Cristo não foi substitutivo? E foi. Cristo nos substituiu, ele foi substitutivo. Então, está escrito, se ele morreu, eu não preciso morrer mais. Não está escrito isso. Mas eles falam que está. Eles falam que estão, que Cristo, mas Isaías não falou, então eles mudam a palavra. Eles mudam o que Isaías falou. Eles mudam, eles falam assim, que Cristo tirou a cinza da cabeça e colocou justiça, colocou uma coroa, tirou as nossas vestes de pranto e colocou vestes de alegria. Então agora, pastor, nós temos que só vestir vestes de alegria. Fala para o irmão, agora é só alegria, só alegria, só alegria, alegria. Fala, agora é só coroa, só coroa, só coroa. Isso é o evangelho que eles pregam aí. Agora é só reizinho. Fala, você vai ser reizinho e você vai ser rainha. Fala, você vai ser reizinho, você vai ser rainha. Só que Isaías fala que Jesus faz isso para aqueles que se tornam seus discípulos. Pois fala assim Isaías que tudo isso é verdade, mas ele fala assim, mas nas suas pisaduras nós somos sarados. E as pisaduras de Cristo vão para onde? Para a cruz. Vão para a cruz. Então os seus discípulos estão indo para onde? Para a cruz. E conforme eles estão indo para a cruz, a cinza é tirada e colocada coroa. As vestes são tiradas e colocado vestes de alegria. Mas eles estão o quê? Morrendo. E se tornando o quê? Nova? Aleluia! Aleluia! Fala para quem está do céu, fala, deixa eu conhecer a nova criatura, deixa eu conhecer a nova. Então veja bem, o que fala então a palavra com relação a essa questão de ser substitutivo? Mateus 16, vai lá, Mateus 16.
Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se tome a sua e a cruz é para quê? É para morrer. É para morrer. Então veja que é substitutivo. Porém, ele está dizendo, então eu morro a sua morte. Mas se você quiser chegar aonde eu cheguei, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém chega ao Pai senão... Aleluia! Então é a cruz, é a mensagem da cruz. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Versículo de número 14. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Amém, irmão? Então veja que esse é o mistério. Então, se essa palavra se cumpre em nós, então nós não teremos, por exemplo, pessoas que vão ser, por exemplo, que vão ser chamadas, por exemplo, assim. Nós não vamos ter, por exemplo, um crente que seja marido infiel. Nós não vamos. Por quê? Porque ele vai para a cruz. Então veja bem, ele se oferece em sacrifício. E o que precisa morrer na cruz? O que precisa morrer na cruz é só a carne. Só a carne. Só a carne que precisa morrer. Então, o que a mensagem da cruz nos faz crucificar? A carne. Então nós nunca vamos ter, por exemplo, um crente infiel. Nós nunca vamos ter, por exemplo, um crente embriagado. Nós nunca vamos ter, por exemplo, um crente viciado. Nós nunca vamos ter, então, por quê? Porque ele está morrendo. Está morrendo. Ele está morrendo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um infiel crucificado. Nós vamos ter um embriagado crucificado. Nós vamos ter um drogado crucificado. Nós vamos ter, por exemplo, homossexuais crucificados. Está tudo certo. O que você era? Eu sou um ex. Eu sou um infiel crucificado. Está tudo certo. Está tudo certo. O que você é? Eu sou um bandido crucificado. Está tudo certo. O que você é? Eu sou um parricida. Você sabe o que é parricida? Quem mata pai. Eu sou um parricida crucificado. Está tudo certo. Eu sou um matricida, que sabe que agora você sabe que é um matricida. Eu sou um matricida crucificado. Está tudo certo. Está tudo certo. Tudo vai dar certo se em tudo acompanhar a palavra crucificar. Então seja o que você for. Você pode ser. Desde que você esteja crucificado.
você está sentado do lado de uma pessoa que você não sabe quem ela foi. E por que você está sentado do lado dela? Porque ela está o quê? Crucificada. Crucificada. Então, isto é o Evangelho. Aqueles que não são. Diga, eu não era. Mas eu estou crucificado. Agora eu sou. Aleluia. Então veja que essa é a grande mensagem da cruz. Por isso que Jesus ele não toma cuidado. Por isso que Jesus ele vai ao limite. E ele fala assim: vem como está. Vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, deixa comigo, eu vos aliviarei. Aleluia. Então o grande segredo é esse, o grande segredo do Evangelho, é que todos nós precisamos morrer para poder nascer. Amém? Fica de pé, eu quero ler mais um versículo só com você. Aleluia. Mas antes de eu ler esse versículo, eu quero que você olhe naquilo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa que está do seu lado. O fruto que está nascendo aí. O fruto que está nascendo aí. Olha o fruto que está nascendo. E eu quero que você diga para ela assim: glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Pensa comigo, já pensou quando a obra estiver completa? Já pensou quando a flor tiver morrido e o fruto tiver amadurecido? Você vai ser uma bênção. Mas a gente precisa se entregar e ter coragem de viver este Evangelho. E nos desafiar cada dia que a gente levanta, a gente fala assim: o que é que eu vou colocar na cruz hoje? O que é que vai morrer na minha vida? Porque se todo dia alguma coisa morrer na sua vida, todo dia nasce um fruto novo na sua vida. Até você se tornar perfeito. Aleluia. Então, o texto fala assim, o texto de Gálatas capítulo 2. O texto de Gálatas capítulo 2 fala assim, versículo de número 19. Capítulo 2, versículo de número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado. Essa seria a resposta certa quando alguém te pergunta assim: como você está? Você poderia responder: estou crucificado com Cristo. Aleluia. Estou morrendo. Estou morrendo para o mundo. Estou morrendo para o pecado. Estou morrendo na lista do inimigo. Estou morrendo. Levanta suas mãos e diga: eu estou morrendo para o mundo. Estou morrendo para o pecado. Dá um abraço no teu irmão e diga para ele: graças a Deus, irmão, que você está morrendo.
já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Agora vivo não mais eu. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos e diga: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar um glória comigo?